Olá, tudo bem com você? Aqui é o Carlyle e hoje nós vamos ver novos recursos então do Google Sala de Aula. Vamos clicar na seção Atividades para a gente ver esses recursos. Muito bem, eu já estou aqui na nossa sala de aula e vamos clicar no botão Criar. Quando eu clico no botão Criar, nós podemos ver aqui um recurso chamado Pergunta. E esse recurso eu gosto de utilizar de duas formas. Uma para avaliar como foi a minha aula no final e um outro recurso que eu aprendi isso num curso chamado Como Aprender, do professor Carlos Tasso Eira de Aquino. Ele tem inclusive um livro com esse nome também, onde ele ensina sobre andragogia e as habilidades de aprendizagem. Tá? Eu vou mostrar para você como funciona esse recurso. Esse recurso chama-se Minute Paper, né? É um recurso bem interessante que talvez você também possa utilizar. E aí eu já aproveito e faço uma pergunta para que você possa colocar nos comentários aí. Você conhece o Minute Paper? Você já utilizou esse recurso em sala de aula? Ou você conhece um outro recurso que você pode compartilhar com a gente aqui também? Vamos lá, vamos então para aprender o recurso tecnológico, porque o Minute Paper pode ser utilizado tanto numa forma tradicional como o uso também de recursos digitais. Vamos clicar em Pergunta. Em Pergunta, eu tenho aqui um painel onde você pode adicionar a pergunta, instruções para esse aluno, né, que vai receber essa pergunta. Posso adicionar anexo, né, de repente um documento do Google Drive com alguma orientação, link, arquivo, um YouTube, né, enfim, você pode fazer isso. E você do lado direito, você também pode ter os mesmos recursos que uma atividade, onde você tem ali, posso aplicar essa mesma pergunta a mais de uma sala de aula, especificamente a um aluno ou a todos os alunos, a turma inteira, né? Posso adicionar uma nota para esse aluno, né? E posso também adicionar aqui data de entrega com horário marcado. Aí fica a seu critério, tá bom? E relacionar ele a um tópico e mais duas situações que é interessante aqui. Os alunos podem responder uns aos outros, se você deixar marcado, ele tem essa possibilidade. Se você desmarcar, pronto, o aluno não tem essa possibilidade de responder uns aos outros, tá? E os alunos podem digitar as respostas. Eu geralmente deixo isso aqui desmarcado, mas fica a seu critério. Eu vou digitar rapidamente aqui o texto para a gente ganhar tempo e aí na sequência eu já explico o que o texto representa, tá bom? Muito bem, já digitei aqui, eu coloquei um Minute Paper. Um Minute Paper é um recurso, como eu disse, utilizado muito pela andragogia, né? Mas eu acredito que isso possa ser utilizado, já é utilizado por outros professores, mas geralmente eu utilizo naquele momento que a turma, numa aula presencial, onde a turma está um pouco dispersa, então eu paro a minha aula, minha explanação sobre aquela matéria e no meio da aula eu distribuo. Quando eu não tenho recurso tecnológico, eu vou lá e distribuo post-its, né, para os meus alunos, faço uma pergunta e eles têm exatamente 1 minuto para responder aquela pergunta. Pode ser utilizado, eu geralmente utilizo, para verificar, né, primeiro, para chamar a atenção do meu aluno e para verificar se eles estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo, tá? E às vezes, da minha percepção, acho que eles estão dispersos, mas pode ser o contrário, né? Então aí eu utilizo geralmente para voltar a atenção ali na frente, né? E também para saber mensurar ali se os alunos estão compreendendo ou não o assunto que eu estou falando. Então, você pode utilizar isso de forma tradicional, distribuindo os post-its, ou quando nós temos o recurso tecnológico digital, podemos utilizar isso também digitalmente, né? Pronto, já está sendo postado ali, os meus alunos já vão receber o Minute Paper, né? Então eu crio um módulo 4 aqui, o Minute Paper. Muito bem, aqui vamos criar então um novo recurso, Pergunta, e aqui nós vamos fazer uma verificação de como foi a minha aula hoje. Vou digitar rapidamente aqui o texto, para que você possa compreender, tá bom? Vamos lá. Pronto, eu já digitei todo o texto aqui. Agora, vamos à pergunta. Como foi a aula sobre sistemas operacionais? E aí eu optei por múltipla escolha, mas poderia também colocar resposta curta. Mas como a gente está demonstrando aqui recursos, né, eu só estou colocando como exemplo mesmo. Então ficou múltipla escolha. Coloquei a instrução, atribua 1 para ruim e 5 para excelente.
E aí eu tenho aqui, o aluno vai escolher entre 1 e 5, tá bom? Posso colocar um anexo, posso criar um documento, posso aplicar isso para várias turmas, especificamente para alguns alunos, né? Existe a possibilidade. Não vou atribuir nota nesse caso aqui. Vou colocar uma data de entrega, né? Um horário de entrega hoje. Então, vamos colocar aqui às 35 e vou colocar o tópico aqui, que é o tópico módulo 4. Pronto. Vamos atribuir essa pergunta. Pronto. Já foi atribuído, meus alunos já receberam. Agora nós vamos lá no módulo do aluno para ver como eles estão recebendo essas perguntas, esses questionamentos, tá bom? Vamos ver como é que esse recurso funciona lá. Ok, já estamos aqui no módulo do aluno e agora nós vamos responder a primeira, né? Que é o Minute Paper. Então vamos lá, ver pergunta. Olha que legal, já está mostrando aqui que está pendente, já venceu o horário, né? Vamos responder para não atrasar mais. Minute Paper sobre as inovações das tecnologias da informação dos anos de 1990. Qual ou quais inovações se destacaram na década de 1990? Eu vou colocar aqui internet e vou entregar. E aí ele diz, enviar resposta? Sim, vamos enviar essa resposta. Pronto, já foi enviada a resposta aqui. Vou voltar. Muito bem, vamos agora responder a segunda pergunta. Ficamos aqui. Ver pergunta, como foi a aula sobre sistemas operacionais? E ele diz o seguinte, atribua 1 para ruim e 5 para excelente. E aí eu venho e marco, vou marcar aqui 4 e vou clicar em entregar. Pronto, esse aluno aqui já entregou. Vamos para o próximo aluno. Vamos atualizar aqui, vamos clicar em atividade, vamos clicar em Minute Paper, ver pergunta, e ele pergunta novamente sobre as inovações da tecnologia. Eu vou colocar aqui que foi computador. Vou entregar. Observe que eu posso também atribuir comentários para a turma ou comentário ao meu professor, tá bom? Vamos retornar para responder então a outra pergunta. E aqui ele pergunta como foi a aula sobre sistemas operacionais. O aluno pode colocar um questionamento e tudo mais, e aqui ele vai atribuir uma nota de 1 a 5. Vou colocar que foi 5 aqui, que ele achou excelente. Vamos entregar. Pronto. Então o aluno também aqui tem uma visão dos outros colegas. Quais foram as respostas dos outros colegas? Ele não sabe qual colega respondeu, mas ele sabe, ele tem uma visão ali de estatística dessas informações, tá bom? Vamos retornar agora ao módulo, a sala de aula do professor. Já na sala do professor, então, eu tenho aqui as respostas. Então, eu vou clicar aqui em Minute Paper. Aqui eu já tenho a resposta desses alunos. Se eu quiser alterar, por exemplo, colocar uma nota agora, eu posso colocar uma nota. Vem aqui, ó, colocar de 0 a 100. Faça a alteração, ele pergunta se eu quero fazer essa atualização. Eu digo que sim. Então, é isso que eu queria demonstrar para você, que eu não demonstrei antes. E eu vou colocar nota aqui, ó. Vamos colocar nota desse aluno. Vamos supor que todos tiraram 100, tá bom? Certo. Ele está salvando, rascunho, e agora eu vou fazer a devolutiva para esse aluno. Clique em devolver, posso colocar um comentário aqui aberto para esses alunos, vamos clicar em devolver. Pronto, os alunos já receberam lá. Vou voltar, vamos em atividade, vamos na segunda pergunta, né? Então aqui na segunda pergunta, pronto, também eu já tenho estatísticas dos meus alunos. Então se eu tenho aí uma quantidade grande de alunos, 30, 60 alunos, 100 alunos, né? Então eu já tenho essas informações, tá? Então é muito mais fácil você mensurar algumas coisas quando você utiliza esses recursos tecnológicos, principalmente nesse momento que a gente está afastado do nosso aluno, então de repente fazer essa mensuração pode ser interessante. Eu gosto de fazer ao final do fechamento de cada etapa da disciplina, eu gosto de fazer isso. E até mesmo, muitas vezes, depois que eles fazem a avaliação, eu solicito que eles avaliem, né, deem uma nota ao estilo da avaliação também, seja uma avaliação mais técnica ou uma avaliação mais subjetiva, né? Então, o que eles acharam? E já chegou momentos onde nós tivemos que, no meio do semestre, trocar a estratégia, porque a estratégia que nós tínhamos adotado
não tinha surtido efeito para o meu aluno, então para a turma, né, para aquela turma. É engraçado que eu tinha 2 turmas com a mesma disciplina praticamente, com pequenas diferenças, né, cursos e uma matéria ou outra, mas uma nós seguimos uma estratégia que eu já vinha trabalhando há algum tempo, e essa turma ela era tão diferenciada porque ela mesclava entre pessoas muito jovens e pessoas muito mais velhas. Então eu tive que adotar uma nova estratégia com essa turma. Então é interessante você mensurar, ouvir aí o seu aluno, talvez de uma forma indireta. Às vezes, quando é uma quantidade muito grande, não dá para a gente ouvir todo mundo, né? Mas com esse recurso você consegue ter uma ideia, pelo menos, de como você pode utilizar esses recursos, tá bom? Vamos ver agora um outro recurso que eu acho muito interessante, eu já falei aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar, que é esse recurso aqui, ó, criar e reutilizar postagem. Eu vou clicar em cima para mostrar para você, porque eu adoro isso aqui. Gente, quando nós trabalhamos com tecnologia da informação, computação, a ideia sempre é reutilização, que nós chamamos de código, tá? Reutilizar código, ou seja, aproveitar o código o máximo possível. E o mesmo aqui vale para essa situação, é reutilização de postagem. Então, se eu já tenho, por exemplo, todo o meu planejamento que eu fiz num ano anterior ou no semestre anterior, eu posso reutilizar, quando muito bem planejado, eu posso reutilizar esses recursos, né, numa nova disciplina que eu estou ministrando, né? E às vezes eu utilizo de uma disciplina para outra disciplina. Por quê? Porque de repente naquele momento a discussão sobre aquele assunto é interessante. Como eu trabalho geralmente disciplinas semelhantes, né, e às vezes não são iguais, mas são semelhantes, muitas vezes cabe tema de uma disciplina para outra. Então é interessante ver isso. Todas as salas de aula, se a gente clicar aqui em voltar, ó, você vai encontrar todas as suas salas de aula. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar de sistema de informação um recurso para a disciplina Fundamentos da Tecnologia da Informação. Então eu venho aqui, ó, Sistema de Informação, clico em cima, aqui só tem uma postagem, mas poderia ter uma série de postagens, né? Clico aqui em cima e vou em reutilizar. Reutilizando, ele abre isso dentro dessa disciplina. Eu posso fazer as alterações que eu achar interessante. Aqui está valendo nota. Eu posso, não quero colocar nota. Eu quero colocar uma outra data. Eu venho aqui e coloco. Faço a alteração que eu quero e clico em criar atividade. Pronto, faz a alteração e manda para frente, né? Manda a atividade aí para o aluno, tá? Essa é uma possibilidade. Vou mostrar uma outra situação que é reutilizar, aqui, ó, por exemplo, vamos em turma, eu vou clicar em sistema de informação. Digamos que eu quero reutilizar uma avaliação que nós fizemos, avaliação técnica aqui. Ela cabe dentro dessa disciplina também, então eu vou fazer isso, ó. Em atividade, criar, reutilizar a postagem e eu vou lá em avaliação. Por isso que é legal você nomear primeira avaliação, segunda avaliação. Vou pegar a segunda avaliação aqui, reutilizar, ele vai reutilizar, abrir, né, essa atividade. Eu posso fazer as modificações que eu acho que é interessante, por isso que eu digo faça, planeje muito bem, porque uma vez planejado você pode reutilizar quantas vezes você achar necessário esse material. Claro que de uma disciplina para outra, de uma turma para outra, é interessante você fazer as modificações, aí vai depender, claro, do seu estilo de trabalho, né? Mas eu sempre faço pequenas modificações. Mas entre fazer do zero e fazer uma modificação, é muito mais rápido fazer a modificação. Por isso que eu acho que é interessante esse recurso, tá bom? E aí eu posso simplesmente criar a atividade. Essa é uma opção, tá bom? É muito simples trabalhar com esse recurso mesmo, tá pronto? A atividade já está aqui, ó. A avaliação, tudinho, já está funcionando, tá certo? Uma outra situação que eu vou aproveitar o momento e já explicar para você é que, uma vez que você finalizou a sua turma, você pode arquivar essa turma. Então eu venho aqui, ó, arquivar. Pronto. Ele pergunta, né, eu arquivar o sistema de informação, né, a turma. Todos os arquivos da turma continuarão no Google Drive, ela continua para você. Arquivar não quer dizer que ela vai desaparecer, será deletada, nada disso, tá? Ela só vai ser arquivada. Aí você clica aqui, ó, pronto, ela já está arquivada. E aí você pode recuperar também. Como você faz isso? Aqui, ó, turmas arquivadas, ó. Clica aqui em cima, turmas arquivada, tá vendo que ela aparece um pouquinho diferente, aí você quer utilizar, vem aqui, ó, restaurar.
Pronto, ele pergunta novamente se realmente você quer restaurar esse documento e ele vai restaurar o documento. Pronto, todas as turmas continuam ali normalmente, tá bom? Veja como é fácil trabalhar com esta plataforma. Aproveitando, vou mostrar um outro recurso, que é um recurso bastante interessante, que é o Notas, que eu não falei a respeito dele ainda. Vamos clicar aqui em Notas, vamos ver as notas dos nossos alunos. Olha que legal, eu já tenho aqui uma planilha, né, semelhante a uma planilha, onde eu tenho o nome dos meus alunos, que podem ser classificados por nome e sobrenome. Eu tenho a nota desses alunos, as médias desses alunos, e eu tenho aqui o lançamento de todas as atividades que eu fiz com os meus alunos, tá? Todas as atividades, as sem notas e as com notas também, tá? Então, assim, eu não perco nada, ó, tá tudo aqui registradinho, bonitinho, né? Então, existem várias formas de você poder trabalhar e eu acho que isso é bacana, porque você já vai mensurando aqui a nota desse aluno e tudo mais. Se você já trabalha, tem todo um planejamento feito em relação à nota, no caso que eu estou trabalhando de 0 a 100, porque na nossa instituição nós trabalhamos de 0 a 100 agora. Então é mais fácil, porque aí eu atribuo, né, de 0 a 100 e a própria plataforma já me dá a média no final. Então é mais tranquilo, tá? Mas aí vai depender muito de situação para situação, porque existem algumas instituições que muitas vezes ela tem um outro estilo de avaliação. Aí você tem que verificar qual é o estilo da sua organização, da sua instituição e aí adotar isso na sua plataforma também, tá certo? E vou mostrar também uma outra situação aqui que é interessante, ó. Vou clicar aqui em atividade e eu vou abrir uma atividade aqui, essa aqui, por exemplo. Vou abrir essa atividade. Sabe que está tudo lá registrado em notas, né? Mas eu gostaria de exportar isso para uma planilha. Então você pode fazer isso aqui, ó. Você vai lá numa atividade que você lançou e tem essa opção aqui, copiar todas as notas para o Planilhas, né? O Planilhas Google, ou fazer, né, o download. Eu gosto de utilizar esse aqui mesmo, né? Abre aqui, ó, clicou e aí você tem como exportar isso para uma planilha, seja a planilha Google, Excel, ou dependendo do sistema onde você está trabalhando, também ele importa, né? Uma vez que você baixa esse planilha, o próprio sistema importa essas notas e tudo mais. Tá aqui, ó, pronto. Tudo já distribuidinho, bonitinho, com as notas, com as médias, né? O que você fez, as datas, ó, tem todas as datas aqui, então não tem engano, tá? Então é muito fácil trabalhar com isso, beleza? É um recurso bem interessante também, que eu gosto de utilizar. Gente, sobre a plataforma, eu gosto de deixar tudo registrado dentro da plataforma. Então, por isso que eu procuro não utilizar WhatsApp, Telegram para conversas com o aluno. Tudo fica registrado num único lugar. Então, o meu aluno se sente seguro, né, porque ele sabe que ele vai encontrar aquilo que nós negociamos, né, digamos assim, negociamos, aquilo que nós acordamos com a turma, vai estar aqui registrado. Tá? E o mesmo acontece comigo, também me traz uma segurança como professor, porque eu sei que tudo está reunido num único local, não está reunido em várias plataformas diferentes e tudo mais, ok? E como a gente trabalha muito com legislação na Universidade Federal, né, a gente precisa então ter todos os registros daquilo que foi acertado, acordado com o aluno, claro, de acordo com a legislação e de acordo também com a legislação interna da instituição. Então a gente precisa deixar um local onde fica tudo registrado. Por isso que eu não procuro utilizar outras plataformas como WhatsApp, Telegram, meios de comunicação, né? Até mesmo forçando também o aluno a sempre verificar ali a plataforma, a olhar o que tem na plataforma, a sempre voltar àquele local de estudo, tá bom? Ficamos por aqui e na próxima aula a gente se encontra para falar sobre um outro assunto bem interessante. Coloca aqui nos comentários se você já conhecia então esses recursos, se você já utilizava, se você não conhecia, se você tem uma outra ideia da utilização desse recurso, porque a criatividade aqui é o nosso limite, né? Já percebeu que você pode usar esses recursos conforme você achar melhor, tá? Eles não estão limitados àquilo que eu estou ensinando. E talvez seja interessante você compartilhar, então, esses recursos com a gente também. Coloca aí nos comentários, tá bom? Aguardo. Até mais.